Hoje nós encerramos essa série de mensagens, Sociedade dos Dilemas. Dilemas porque quando nós pensamos em questões que chegam para a gente no nosso cotidiano hoje, nós percebemos que algumas questões importantes que demandam de nós posturas importantes, elas não são tão simples assim. Você não consegue resolver essas questões assim, simplesmente dizendo o que você pensa rapidamente. Você precisa de uma postura diante de um tema que é extremamente delicado, que vai afetar a sua vida, o seu casamento, a vida dos seus filhos, o ambiente onde você está inserido profissionalmente. E diante dessa sociedade cheia de dilemas, nós conversamos ao longo dessa série de mensagens de que a sabedoria bíblica ela não nos orienta a ter uma resposta simples acerca desses temas difíceis. Antes, ela nos orienta a termos uma postura saudável, uma postura condizente com os valores de Jesus. Uma resposta simples, ela rapidamente transparece a nossa falta de sabedoria muitas vezes. Mas uma postura equilibrada, ela demonstra uma ponderação maior da sua parte, da minha parte, mas mais do que isso, ela nos conduz para uma jornada mais saudável e equilibrada. Nesse sentido, quando nós olhamos para a nossa cultura, para a nossa história, para o mundo onde estamos inseridos, nós temos usado aqui como início aqui para nossas falas essa citação referente a uma música da banda Legião Urbana, lá de 1986, uma música chamada Índios. E nessa música o Renato Russo dizia: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Então, Renato Russo está dizendo para a gente que se nos dessem espelhos, nesse ambiente onde nós estávamos inseridos lá em 1986, nós não concluiríamos que o nosso mundo ele é bom, que ele é lindo, que ele é saudável. Nós concluiríamos que as nossas vidas são doentes, que a nossa sociedade estava doente naquele contexto. Hoje, em 2023, as coisas seguem assim. As coisas não são diferentes porque o tempo passou e nós ficamos mais maduros enquanto sociedade. Nós sabemos que não. As demandas existem e os dilemas existem. E exigem de nós posturas equilibradas e coerentes à luz da sabedoria bíblica. Por quê? Porque o mundo é doente. Nós vivemos em um mundo doente. As relações são doentes. Você entra num ambiente de trabalho e você precisa matar um leão por dia para que você se dê bem, para que você tenha algum tipo de benefício a médio e longo prazo, porque você sabe que se você não agir da melhor maneira, com excelência, sendo proativo e dando muitos resultados no ambiente onde você está inserido, você corre o risco de perder o seu trabalho, ou de não perder, não necessariamente, mas de não crescer ali dentro daquele ambiente. Porque nós vivemos nesse mundo de extrema competitividade. Nós vivemos em um mundo onde todas as coisas giram em torno do consumo. Não é apenas o alimento que você compra ao ir a um mercado e levar para sua casa e reabastecer a sua despensa. Não é apenas isso que você consome.
Não são apenas as roupas que você consome, aí você vai pôr a roupa para vir no ático domingo de manhã, aí você olha, puxa vida, eu gosto tanto dessa roupa, mas ela já está velhinha. Eu acho que eu já consumi essa calça, essa camisa, essa blusa, eu preciso de uma roupa nova. Não é apenas isso que a gente consome, nós consumimos também pessoas. Nós nos consumimos. E eu consumo você, você me consome, no sentido de que as nossas relações muitas vezes são baseadas naquilo que ela nos oferece, que ela nos de forma utilitarista. Vocês entendem? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque pensando nas nossas histórias, muitas vezes nós nos vemos em momentos onde as nossas realizações, em vez de nos conduzirem a celebrações, elas são extremamente frustrantes. Realizações frustrantes. Parece até uma incoerência, né? E é de fato. Porque você almeja tanto chegar lá. Você quer fazer uma faculdade, uma universidade. Então você se esforça, você faz a prova, é aprovada no vestibular, e aí você termina essa faculdade. E quando você termina e entende que agora sim, aí você percebe, ainda não cheguei lá, porque agora eu vou ser inserida no mercado de trabalho. E aí você, agora eu preciso comprar o meu primeiro carro. E aí você trabalha e compra o seu primeiro carro, aquele que você quis, você escolheu, você queria muito. E você percebe que não supre também as suas expectativas. Eu preciso comprar uma casa, eu vou financiar uma casa, eu quero a minha própria casa. E aí você consegue fazer isso ao longo dos anos, e talvez você já não é mais tão jovem nessa fase, e você chega lá, e você percebe que, legal, ótimo ter a própria casa, mas ainda não estou realizado. Eu preciso de um casamento. Eu preciso me casar, eu preciso ter uma pessoa, eu preciso ter filhos, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo. E você percebe que depois das experiências, buscando realizações, você acaba encontrando frustrações. Gente, essa não é a minha história, não é a sua, porque você de repente não é maduro o suficiente. Esse é o ritmo da nossa sociedade. Quer você queira ou não. Esse é o ritmo que nos é imposto enquanto sociedade, de estarmos constantemente insatisfeitos. Na última quinta-feira, foi celebrado, por algumas comunidades cristãs, algo que é celebrado com muita ênfase em outros países, especialmente Estados Unidos e Canadá, que é o Dia de Ação de Graças. Nós, no Brasil, estamos engatinhando na construção dessa cultura, que é positiva, obviamente, nós termos um dia para reconhecer a bondade, a graça de Deus e sermos gratos por isso. Mas é interessante como que, na nossa cultura, esse movimento ele é extremamente difícil de ser feito. Porque nós somos insatisfeitos, e mais do que isso, nós somos convidados, nós somos, inclusive, instigados a que sejamos insatisfeitos. Tem uma canção, trazendo uma outra banda aqui do rock nacional, da banda Capital Inicial, que diz o seguinte: eu sempre quero mais que ontem, eu sempre quero mais que hoje, eu sempre quero mais do que eu posso ter. Essa música da banda Capital Inicial, que fala dessa insatisfação, ela retrata o que é a nossa cultura. Nós sempre queremos mais, e por um lado isso é bacana, porque assim, você entra numa empresa, ou você está iniciando um empreendimento, e você não se contenta com o status quo, você não se contenta com aquela primeira situação, então você luta a partir de uma boa insatisfação para crescer. Isso é bom. Só que essa, gente, é apenas uma fatia da pizza. As outras fatias dessa pizza grande expressam e retratam uma insatisfação que é uma patologia no nosso coração, na nossa mente. Que não importa o nível de realização que nós obtenhamos, nós seguiremos insatisfeitos. Esse é um dilema da nossa sociedade. Nós
somos considerados, enquanto Brasil, um país de terceiro mundo. E nós sabemos que existe no nosso país um grande nível de desigualdade social. Isso é um problema sério no nosso país. E o brasileiro, via de regra, mesmo o brasileiro de classe média, ele se considera pobre, muitas vezes. Porque ele, na base da comparação, ele olha para aquele que tem mais e se entende, se vê como tendo pouco. Mas é interessante que na sabedoria bíblica, uma pessoa rica é uma pessoa que tem 3 refeições por dia e que tem o que vestir e onde dormir. Uma pessoa abastada, abençoada por Deus, ela tem o que vestir, ela tem o que comer e tem onde morar e onde se proteger do frio ou do calor. Existe uma insatisfação que é boa, que nos faz crescer, mas eu quero falar para vocês hoje aqui de uma insatisfação que faz com que nós lutemos alucinadamente por algo que muitas vezes se torna até utópico e que nos adoece na jornada. O pastor americano John Piper, ele diz o seguinte: uma das principais razões pelas quais estamos insatisfeitos conosco mesmos é porque não estamos satisfeitos com Deus. Uma das principais razões da nossa insatisfação não tem a ver com que, não, eu quero ganhar mais, porque se eu tiver um salário melhor, eu vou poder dar uma vida melhor para os meus filhos, para minha esposa, vou pensar nas próximas gerações. Gente, sinceramente, isso é o que eu e você queremos acreditar. É o que a gente quer acreditar. Que se eu ganhar mais, se eu dobrar o meu salário, eu vou poder pagar uma escola melhor para os meus filhos. É o que a sociedade nos ensinou a acreditar. Mas a verdade é que nós continuaremos insatisfeitos. Continuaremos terrivelmente insatisfeitos. Por quê? Porque a insatisfação minha comigo mesmo não tem a ver com o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. Tem a ver com uma insatisfação que eu tenho com Deus. E nessa manhã eu quero que a sabedoria bíblica nos oriente e nos encha de satisfação na única pessoa que pode de fato produzir isso em nós. Por que isso acontece, gente? Talvez você diga assim, mas eu sou grato. Eu sou grata, em alguma medida eu não sou reclamão, não sou reclamona, eu não fico murmurando a respeito daquilo que eu gostaria de ter. Mas eu volto a chamar a atenção de vocês para o seguinte: isso não tem a ver com você, especificamente. Isso tem a ver com a nossa sociedade. Nós somos ensinados desde criança a sermos insatisfeitos. Meu filho, ele tem uma pancada de brinquedo. Meu filho não, né? Meus filhos, eu tenho 3. É que eu estava pensando no mais velho, no Isaac. O Isaac tem muitos brinquedos. Mas a hora que agora a gente está chegando no Natal, você acha que ele vai ficar satisfeito porque está tudo bem, não precisa papai comprar nada para mim porque eu tenho brinquedo já? É óbvio que não. Ele vai querer porque os amigos estão ganhando, porque os familiares trazem e essa cultura vai sendo construída. Dar presentes é bom. Gente, dar presentes é uma bênção. É ótimo trocar presentes no fim de ano. Mas se eu não ensinar o meu filho de que essa cultura é positiva e que essa cultura precisa ser sustentável, ele também precisa se desfazer de alguns brinquedos, ele também precisa abençoar outras crianças, para que outros brinquedos de repente cheguem então para melhorar ali as brincadeiras dele com coisas novas. Se ele não aprender isso, ele também está sendo ensinado, direcionado na direção de uma insatisfação desenfreada. Desde criança. Por que isso acontece? Eu mostrei para vocês essa imagem, eu quero mostrar para vocês mais uma vez, hoje é o último dia, né, dessa nossa série de mensagens, e eu gostaria que você guardasse bem isso aqui. Isso aqui é um rio, essas cores verdes das pontas são as margens do rio, e imagine que esse rio ele é extremamente forte, de uma correnteza extremamente forte. Se você já teve
algum acidente na sua infância, caindo em um rio, passando apuros, se você conhece alguma história da sua família, você sabe o quanto é arriscado você, sem saber nadar, sem dominar essa área, você cair em um rio de correnteza forte. Imagina que essa correnteza forte é a nossa cultura. Uma cultura baseada na insatisfação. Você pode ter mais. Se você quiser, você chega lá. Você pode, você consegue, é só você trabalhar um pouquinho mais, é só você entregar um pouquinho mais na empresa, você vai ganhar mais dinheiro para você comprar mais e então você ser satisfeito. Isso não foi o seu pai que ensinou para você. Isso foi a cultura que ensinou para a gente, desde que existimos. E aí você tem os seus valores. Os seus valores são essas bolinhas coloridas que servem como bolinhas de ping-pong. Imagina bolinhas de ping-pong bem leves. Então, você tem esses valores. O valor de ser grato, grata pelo que você tem. Talvez na sua casa você aprendeu a antes das refeições agradecer. Papai do céu, obrigado por este alimento. Nós somos gratos porque temos comidinha aqui em casa hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você aprendeu assim a agradecer. Ótimo. E isso é um valor. É um princípio sólido e firme referente à gratidão. Ok, o problema é que esse valor, quando ele cai nessa correnteza forte, que é a nossa cultura da insatisfação, esse valor, ele é completamente levado. Ele vai embora. E nós nos tornamos tão ingratos, tão insatisfeitos, quanto aqueles que nem se lembram ou nem cogitam este valor referente à gratidão, referente à satisfação em Deus. Por que isso acontece? Porque estamos inseridos numa cultura de uma correnteza extremamente forte que nos atropela, que nos leva embora. Nesse sentido, gente, eu queria perguntar para você como que nós devemos nos posicionar diante disso. Nós podemos simplesmente ir embora junto com a correnteza e nos tornarmos pessoas insatisfeitas também. E nos tornarmos pessoas consumistas, que consomem alimentos, comidas, coisas, bens, pessoas, alucinadamente, ou nós podemos nos submeter a uma correnteza maior do que a da nossa cultura. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, nessa manhã. Eu queria que vocês olhassem comigo para a primeira carta de João. Essa primeira carta, ela tem 5 capítulos, nós estamos aqui no finalzinho dela. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que esse texto diz, para que você percebesse que satisfação em Deus não tem a ver com ter, não tem a ver com o que você come, não tem a ver com onde você mora, não tem a ver com que cursos você fez ou poderia ter feito, não tem a ver com a estrutura da sua vida. Tem a ver com outra coisa. O texto diz assim, aqui na nova versão transformadora: sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Olha só. Nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque teologicamente falando, a partir da sabedoria bíblica, a ideia é que nós somos criação de Deus. Somos criação de Deus. Mas quando eu me submeto à mensagem do Evangelho, quando eu me torno discípulo de Jesus, eu deixo de ser simplesmente parte da criação e passo a ser filho, filha, família de Deus. Filho é quem se parece com o pai. Filho é quem obedece ao pai. Então, João está dizendo aqui, nós sabemos, nós temos essa convicção de que somos filhos de Deus. E que o mundo inteiro, e quando João fala em mundo, ele sempre está falando a respeito do ritmo do mundo. Ele não está dizendo que o mundo é ruim, no sentido de que a natureza é ruim, de que tudo que não está inserido em um ambiente religioso é ruim. Não, não é isso que João está dizendo. Ele está dizendo que o mundo, ou seja, o ritmo
da sociedade, aquela correnteza forte, submetida ao hiperindividualismo, submetida à insatisfação constante, esse mundo, essa maneira de pensar inteira está debaixo do controle do maligno. É interessante a gente entender isso, porque nós, como discípulos e discípulas de Jesus, muitas vezes nós queremos sim ser filhos de Deus, mas é como se nós nos parecêssemos com um outro pai. E aí, às vezes, essa insatisfação, dessas realizações frustrantes, nada está bom, nada nos agrada, nada deixa você em paz, parece que você está sempre descontente, sempre ingrato, sempre insatisfeito. Isso não tem a ver com o nosso Pai. Isso não tem a ver com o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque o Criador de todas as coisas, depois que ele termina tudo, Gênesis 1 e 2 vai dizer isso para a gente, ele olha para todas as coisas e ele fica satisfeito. É isso que a Bíblia diz para a gente, que ele olha para tudo que ele fez, para a criação, para os animais, para os seres humanos, para as estrelas, para tudo, e ele fala, uau, eu estou bem com o que eu fiz, ficou tudo ótimo, muito bom, eu estou satisfeito. O nosso Criador, o nosso Pai, é alguém que fica satisfeito com o trabalho. Ele trabalha e fica satisfeito. Mas nós parecemos com uma outra pessoa. Não nos parecemos muitas vezes com o nosso Pai. Porque nós trabalhamos e continuamos insatisfeitos. Nós produzimos e continuamos insatisfeitos. Nós queremos mais do que ontem, nós queremos mais do que hoje, queremos mais do que podemos ter, conforme diz a música da banda Capital Inicial. E se esse é o seu caso hoje, você constantemente está insatisfeito e você começa a perceber que está desequilibrando, que isso está soando um pouco patológico, então talvez essa manhã seja uma manhã de realinhamento à satisfação que nós somente podemos encontrar em Deus. Por que isso acontece, gente? Por que o mundo está sob o controle do maligno? Poxa, Deus não é soberano? Nós não aprendemos que Deus é poderoso, que Deus é grande? Então que história é essa do mundo estar sob controle do maligno? É porque a Bíblia conta para a gente uma história, e aqui a gente volta para o diagrama. A primeira coisa que ela conta para a gente, isso está em Gênesis 1 e 2, é que Deus criou todas as coisas boas e ele fica satisfeito com o que ele faz. Ele fica bem com aquilo que ele produziu. Mas em Gênesis 3, esse xizinho revela para a gente que algo deu errado. O ser humano, naquele contexto, naquele texto relatado para nós, Adão e Eva, eles optam pela independência. Eles optam por algo que no nosso contexto hoje, na nossa sociedade de 2023, é tido como um valor, como uma virtude. Eles optam pela autonomia. Autonomia, insatisfação, é algo bom na nossa sociedade. Você lutar por mais. Mas eu quero lembrar você que, à luz das Escrituras, autonomia é pecado. Porque autonomia é eu dizer para Deus assim, você me fez, eu gostei do resultado também, mas quer saber? Deixa que eu cuide de mim. Deixa eu me desconectar de você, eu não preciso de você, tira a mão, sai daqui, eu vou caminhar sozinho. Eu não preciso de você. E quando nós fizemos isso, nós optamos pela autonomia, e optando pela autonomia, nós colhemos uma consequência que a Bíblia chama de pecado. O pecado traz morte. O pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas. O pecado traz a morte em um nível tão extremo que nós não conseguimos mais nos satisfazer em nada. Em nada. Por isso que o mundo, segundo João, ele está debaixo do controle do maligno. Porque o pecado nos desconectou de Deus. Essa é uma notícia terrível. Essa é uma catástrofe. Nós, enquanto humanidade, estamos completamente desconectados de Deus. O texto continua. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus
verdadeiro. Gente, presta atenção nisso. Conheçamos ao Deus verdadeiro. Quando ele está falando isso, se você pensar um pouquinho de forma lógica, você consegue admitir que se João está falando que existe um Deus verdadeiro, é porque também existem deuses falsos, que competem pela minha e pela sua atenção. João está dizendo que nós, como filhos de Deus, sabemos que o Filho de Deus, e ele está falando aqui de Jesus, nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. O Deus verdadeiro, segundo João, se revela em Jesus Cristo. Gente, a nossa insatisfação, esse buraco que existe no seu coração, insaciável, não tem a ver com falta de dinheiro, não tem a ver com falta de estrutura, não tem a ver com a pessoa com quem você se casou, não tem a ver com os filhos que você teve ou não teve. Essa insatisfação que habita em seu coração é o espaço do tamanho de um Deus. O filósofo Blaise Pascal disse, há muito tempo atrás, que em nossos corações existe um buraco, que é exatamente do tamanho de Deus, que só Deus pode satisfazer. Você pode colocar alguma coisa ali no lugar, mas não preenche todo o espaço. Todo o espaço somente pode ser preenchido com a presença de Deus, revelado em Jesus. A nossa insatisfação tem a ver com o fato de termos nos desconectado do Criador. E a nossa satisfação, ela só existe se estivermos conectados a Deus a partir de Jesus. Agora, quem é Jesus? Porque assim, se você pensar, bom, entendi, então eu me reconecto a Deus e fico bem, é isso mesmo. Mas o texto está falando para a gente que é essa comunhão com Jesus que é o indicador de que você se reconectou a Deus. Agora, como é a vida de Jesus? Jesus é aquele que vem e vive uma vida como qualquer um de nós. O evangelista Mateus chama Jesus de Emanuel, Deus conosco, entre nós como um de nós. Se você se lembrar, horas antes da crucificação, Jesus está num monte chamado Getsêmani, e ele está orando e falando com o Pai. Os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, ficaram à distância, e Jesus está sozinho, orando, conversando com o Pai. E ele ora, conversa com o Pai, depois ele volta com os discípulos, e mais ou menos neste momento, Judas, que é quem traiu Jesus, vem com os guardas do Império Romano. Ele vem com os guardas, e aqueles guardas não sabem quem é Jesus, daqueles que estão ali. Então Judas faz assim, seguinte, aquele que eu beijar é Jesus. Por que Judas precisa identificar Jesus? Porque Jesus era como um de nós. Jesus não era diferentão. Jesus não tinha assim uma roupa diferente, que ele ia ter uma pompa diferente, ele era mais um no meio daqueles discípulos, no sentido de você reconhecê-lo pela vestimenta ou pela maneira como ele se comportava. Judas precisa identificar Jesus para que os soldados prendam a pessoa certa. Nós temos comunhão com essa pessoa, é com este homem que está satisfeito com a roupa que ele veste, é com esse homem que não precisa se parecer mais esperto que os outros, é com este homem que não precisa se parecer mais sábio do que os outros, porque Jesus era um rabino, ele era um mestre para a época, e os rabinos se vestiam de uma maneira diferente, costumeiramente, mas parece que neste dia, Jesus está se vestindo como qualquer outra pessoa, porque Jesus não precisa provar nada para ninguém. A comunhão com Jesus, que enche o meu coração e o seu coração de satisfação, nos aproxima de uma vida normal. Normal. Se você quer se aproximar de Deus, para que Ele ouça as suas orações, e para que você fique rico, para que você tenha isso, aquilo, para que você tenha um emprego melhor, para que você nunca mais fique doente,
você não entendeu a espiritualidade cristã. Porque Jesus, ele não nos convida para uma vida de realizações permanentes, no sentido de que vai ficar tudo bem o tempo todo, nada vai dar errado com a gente. Ele nos convida para uma jornada onde Ele é a nossa satisfação constante. Ele é o Deus presente que cuida de nós em todos os momentos. Como que Deus interveio em nossas histórias a partir de Jesus? Essa ação, ela começa lá em Gênesis 12. Lá em Gênesis 12, e essa é a promessa que se inicia sobre a nação de Israel. Por isso que a Bíblia fala tanto de Israel, gente. Israel recebeu uma promessa a partir da vida de Abraão. Em Gênesis 12, a Bíblia conta para a gente que Deus chama um homem chamado Abrão, na época. E este homem seria levantado por Deus para que dele surgisse uma nação que seria luz para as outras nações. Dessa nação surgiria luz para as outras nações. Isso acontece quando Jesus é luz para as nações. No Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Israel cumpriu o seu papel na pessoa de Jesus. E agora nós estamos nessa fase da história. Por isso, gente, que é em Jesus que nós encontramos satisfação. E o que isso significa? Que você precisa fazer parte de uma comunidade cristã, e você precisa ser crente, e você precisa, então, se parecer com uma pessoa evangélica. Não, não é isso. Fazer parte de uma comunidade cristã é importante, porque é aqui que nós aprendemos, de fato, na prática, o amor de Jesus. Mas o ponto é você submeter toda a sua vida ao senhorio de Jesus. E quem é Jesus? Essa pessoa simples, essa pessoa que não é melhor do que as outras, que não se veste com pompa, essa pessoa que não se parece mais sábia do que os outros porque quer se sobrepor aos outros, essa pessoa que ensina a perdoar não 1, 2, 3 vezes ao dia, mas 70 vezes 7 por dia, essa pessoa que ama e ama sacrificialmente a ponto de morrer na cruz por mim e por você, ser esmagado, rasgado numa cruz por amor. Essa pessoa que tem compaixão dos diferentes, tem compaixão dos pecadores, das pecadoras. É sobre este homem, é sobre Jesus que a nossa vida precisa ser alinhada, para que o nosso coração, gente, transborde em gratidão. Você já conheceu pessoas que na régua da sociedade eram pessoas fracassadas, pessoas que não tinham nada, pensando em estrutura financeira, pensando em bens materiais, talvez nem saúde, e essa pessoa parecia para você alguém extremamente satisfeito? Já aconteceu com você isso? Porque satisfação tem a ver com uma pessoa, tem a ver com Jesus habitar em nossos corações. No metade do ano passado, nós estávamos morando em Jaguariúna, região metropolitana de Campinas, e na igreja que eu pastoreava, havia uma mulher, uma professora. Ela tinha vindo da Bahia e morava em Jaguariúna havia 2, 3 anos, e ela teve um câncer extremamente agressivo, E ela começou a lutar contra esse câncer. Ela ia até a Unicamp semanalmente e o processo era relativamente positivo, as coisas estavam bem. Mas um câncer extremamente agressivo, em poucos dias ela piorou bastante. E algo que parecia controlado, nós percebemos ali que era questão de dias para ela fechar os olhos para a história e abrir para a eternidade. Quando isso acontece, as minhas visitas a Patrícia se intensificam, e eu ia vê-la e conversar com ela, e tudo era muito difícil, porque ela não tinha família em Jaguariúna, toda a família dela na Bahia. Então, a comunidade cristã que ela pertencia, que eu pastoreava, se tornou a família dela. E essas pessoas a ajudavam de várias maneiras para que ela pudesse minimamente passar por aqueles dias. Mas a lição que eu tirei daquelas visitas que eu fiz a Patrícia
é que toda vez que eu ia lá, eu me preparava muito, assim, emocionalmente, porque era muito difícil para mim ver a Patrícia naquela situação. Mas quando eu saía de lá, a impressão que eu tinha era que eu saía pastoreado pela Patrícia. Não era eu que pastoreava a Patrícia, era ela que me pastoreava. Por quê, gente? Porque no centro da vida dessa moça não era aquele riacho de correnteza forte que corria. Era a cruz de Cristo, que dava o norte para toda e qualquer ação e reação daquela discípula de Jesus. Eu quero dizer para vocês que essa verdade que João coloca aqui agora no capítulo 5, verso 20, parte B, essa verdade estava profundamente consolidada no coração dessa discípula de Jesus, que dias depois faleceu. Nova, com 42, 3 anos. Ele é o Deus verdadeiro. Jesus é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Quando nós pensamos em vida eterna, nós estamos pensando em vida após a morte, né? Mas a expressão aqui, vida eterna, não tem essa ideia. A expressão aqui no original, no grego, essa expressãozinha tem o significado da seguinte ideia: algo que não tem começo e algo que não tem fim. Algo que não tem começo e algo que não tem fim. Não é vida após a morte, não é disso que João está falando. João está falando de algo tão significativo, tão precioso, que não tem começo, que não tem fim, que só tem satisfação, imensidão, profundidade de satisfação, somente em Jesus, no Deus verdadeiro. Nós temos conversado ao longo dessa série de mensagens que a Bíblia não se propõe a ser mais um livro sobre religião. Deus é verdadeiro, mas também o Deus da religião X é verdadeiro, o Deus da religião Y também é verdadeiro, todas as verdades são possíveis. Não, a Bíblia não se propõe a concorrer com qualquer outra cosmovisão. A Bíblia se propõe a subjugar todas as coisas debaixo dela, ou ela não tem valor nenhum. E Jesus é esse Deus verdadeiro que entra na história e prova que é o Deus verdadeiro, porque apesar de ter sido crucificado, uma morte terrível, vergonhosa para a época, Jesus ressuscitou 3 dias depois. Jesus está vivo e assentado à direita de Deus, do seu Pai. Jesus é essa vida que a gente procura. Sabe essa coisa que você procura assim, eu queria tanto satisfação, eu queria tanto ser feliz, eu queria chegar lá, eu queria ter uma família assim, eu queria morar numa casa assado, eu queria ter uma vida num ritmo de um jeito que eu sempre sonhei. Eu entendo você, e isso que você sonha desde que você é criança só existe e reside em Jesus. Ele é a vida sem começo e sem fim, ele é a totalidade dos nossos planos, ele é tudo. Paulo, falando aos Colossenses, ele fala da primeira até a última palavra, que é tudo sobre Jesus. A nossa vida, ela é tudo sobre Jesus, só que existe uma correnteza da nossa cultura que nos joga para muito longe dessa verdade, que diz para a gente que é tudo sobre trabalho, é tudo sobre conquistar, é tudo sobre dinheiro, é tudo sobre ter, é tudo sobre parecer ter. Agora, quando você entende que Jesus é tudo, que essas realizações não serão mais frustradas, porque em Jesus você tem tudo, então você agora está em missão. Esse símbolo, essa seta para frente, fala de um povo em missão, da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus em missão, na missão de contar para os amigos e para os familiares, de que essas pessoas agora também podem estar satisfeitas, porque em Jesus nós podemos encontrar satisfação. Em Jesus nós podemos, assim como a Patrícia, minha irmã, encontrar satisfação nos dias mais difíceis da vida. Eu falava assim, Patrícia, como é que você está hoje? Ela dizia assim, pastor, eu estou muito bem, Deus é muito bom. Eu tenho tudo. Eu tenho irmãos, eu tenho pessoas que cuidam de mim, não tem faltado nada aqui em casa. Assim, eu falava assim,
parece que ela está até forçando um pouquinho a barra, sabe? Que gratidão é essa? Não é possível. Mas com o tempo, a Patrícia me pastoreando, eu aprendi que sim, Jesus é essa vida sem limites, que nos enche de satisfação independentemente das circunstâncias. E aí, gente, o último versículo dessa carta de 1 João, que a gente trabalhou durante essa série, parece até estranho, parece que não tem muito a ver com toda a carta, mas tem tudo a ver. Olha o que João diz: filhinhos, afastem-se dos ídolos. E essa expressãozinha, filhinhos, ela tem essa ideia de carinho mesmo, de amor. Filhinhos, por favor, afastem-se dos ídolos. O que são os ídolos? Quem são os ídolos? O que é praticar o que a Bíblia chama e condena idolatria? Para nos ajudar aqui, eu quero apresentar para vocês uma citação de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona. Ele diz: idolatria é quando amamos algo ou alguém mais do que a Deus, colocando nossas prioridades fora de ordem. Perceba, não é errado você, de repente, amar o seu trabalho. Na verdade, é desejável. Que ótimo que você ama o que você faz. Não é errado você amar o seu filho, sua filha. É natural e é importante. Mas, quando nossos amores estão fora de ordem, toda a nossa vida fica de cabeça para baixo. Todas as realizações que nós possamos ter serão frustrantes. Todas, porque em primeiro lugar está algo que não é Deus, que não é Jesus. Para que nós encontremos satisfação em pequenas coisas. O que você fez essa semana? Fiz nada demais. Eu cumpri com as minhas obrigações na empresa, fui buscar meu filho na escola, como faço rotineiramente. Final de semana ficou da gente fazer uma viagem, mas a gente não fez, a gente ficou em casa mesmo. Mas eu estou satisfeito. Eu estou plenamente satisfeito, porque os amores, eles estão em ordem. A minha vida está em ordem, porque em primeiro lugar está Jesus. Aquele que é capaz de dar satisfação para a minha história nos dias mais difíceis, nos dias mais complicados, tenebrosos, diante da morte. Quando Jesus é o centro da nossa história, nós não seremos insatisfeitos. Você ficar descontente porque algo aconteceu com você e você não está sabendo gerir isso, gente, é normal. É normal. Tem dia que você fica com um gosto meio amargo na boca porque algo aconteceu ou deixou de acontecer, não é verdade? Mas a insatisfação é outra coisa. A insatisfação é aquela coisa assim que não há o que preencha. Você está com fome, aí você se alimenta, mas ainda está vazio. Você queria viajar, você viaja, volta, ainda não está bom. Você queria um aumento, consegue um aumento, mas ainda não é o suficiente, nada está bom para você. Essa insatisfação, gente, é uma doença. E ela somente pode ser curada com a pessoa de Jesus. Jesus é a boa notícia que preenche o meu e o seu coração de profunda e eterna satisfação. Para a gente concluir, eu quero voltar para o John Piper. Se você conhece esse autor, você sabe que esse pastor ele tem inúmeros livros e o tema da vida dele é satisfação em Deus. Se você quiser saber sobre satisfação em Deus, compre livros do John Piper, você vai ser grandemente abençoado, abençoada. Olha o que ele diz: buscar a satisfação em Deus nos liberta do ciclo vicioso da busca por prazeres temporários que nunca nos satisfazem completamente. Nunca nos satisfazem completamente. Você quer encontrar a satisfação total, plena, independentemente das circunstâncias, então você precisa de Deus. E Deus revelado na pessoa de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar com você. Imagino que, assim como eu, existam questões na sua vida
que precisam ser alinhadas a Deus, porque assim como eu, você também muitas vezes se encontra descontente, frustrado em virtude de algo que aconteceu ou deixou de acontecer. E eu quero dizer para você que satisfação não depende de você, não depende de mim. Algumas vezes nós ouvimos pessoas dizendo para nós, nas mídias sociais aí da vida, que satisfação tem a ver com uma postura do seu coração. Basta você ter uma postura de olhar o copo meio cheio e você vai ser satisfeito, satisfeita. Isso é uma mentira, isso é uma impossibilidade. Ser satisfeito tem a ver com ter Jesus fazendo morada eterna em nossos corações. Só Ele nos liberta do ciclo vicioso, da adicção referente à insatisfação constante. Somente Jesus pode tornar o seu coração satisfeito nessa manhã. Deus de graça, por favor, coloca a nossa vida em ordem nessa manhã. Essa nossa insatisfação que insiste em nos entristecer, em nos deixar frustrados, mesmo quando temos todos os motivos do mundo somente para comemorar. Por favor, Deus, vem nos curar nessa manhã. Por favor, Deus, vem colocar nossa vida em ordem, e que o Senhor seja o primeiro, para que dessa prioridade flua toda a nossa vida de forma saudável, significativa, de forma que os nossos casamentos, Deus, sejam mais abençoados, mesmo com as suas imperfeições, que nossos casamentos sejam mais abençoados, sejam mais significativos, sejam mais alegres, mais bem vividos, porque o Senhor será o centro de todas as coisas. Deus abençoa a nossa relação com o trabalho, equilibra, Pai. Nós que estamos desequilibrados, gastando horas e horas intermináveis com o nosso trabalho para ganhar um pouco mais, para comprar mais, para obter mais, para mostrar mais para os outros. Deus, equilibra-nos, Pai, nos valores da cruz. Equilibra-nos, Jesus, sob o ritmo de vida que o Senhor levou, como Emanuel, Deus presente entre a gente por nós. Equilibra-nos, Pai. Equilibra-nos, Deus, na nossa relação com nossos filhos. Por favor, Pai, diante desse dilema que adoece e que inverte completamente as prioridades da nossa sociedade, que nós sejamos uma família estruturada no seu amor, na sua graça. Por favor, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.